podemos perceber pela palavra de Deus que nós... Graça e paz, queridos e amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Graça Abundante. Eu sou o pastor Robson Vasconcelos e esse é o seu canal Graça Abundante. Estamos aqui, queridos, com mais um estudo sobre discipulado, dessa feita o estudo número 9. Hoje nós vamos falar sobre o discípulo, e as dificuldades na caminhada. Nós fizemos alguns vídeos atrás um vídeo sobre o discípulo e a tentação, E nós falamos que a tentação não vem de Deus, o que vem de Deus são as provações. A tentação vem do diabo e as provações vêm da parte de Deus, E tanto um quanto o outro, porém, vem na medida em que nós podemos suportar, ok? E hoje nós vamos então, nesse nono vídeo, falar sobre as dificuldades, as provações que acontecem na caminhada cristã. Existem algumas igrejas por aí que pregam a teologia do triunfalismo. A teologia do triunfalismo é uma teologia prostituída, é uma teologia adulterada, é uma heresia onde tem colocado muito crente em enrascada. Essa teologia ela ensina que o crente ele não passa por lutas, que o crente não passa por provações e também ensina que quando vem a passar, ele vai vencer todas, etc. e tal, e sempre vai receber o sim de Deus. Na teologia da prosperidade, tem uma música, um hino evangélico aí muito cantado, muito querido por muita gente, que é o Sabor de Mel, onde ali retrata praticamente o ensino dessa teologia herética, que é a teologia da prosperidade, onde fala de vitórias e vitórias. Paulo ele disse, eu posso todas as coisas que me fortalece. Esse é até um dos versículos prediletos da doutrina da teologia do triunfalismo. Só que esse mesmo Paulo que falou isso, foi ele que morreu lá, enforcado, ou decapitado, melhor dizendo. Foi ele que estava com Silas na cadeia, preso em grilhões, e tomou muita chibatada. Então, quando Paulo disse, eu posso todas as coisas que me fortalece, se refere também, queridos, às lutas, se refere também às tribulações. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Outro texto bíblico diz que aquele que quiser viver de uma forma piamente nesse mundo sofrerá tribulações. Porém, nós vemos aí até em placas de igreja, Pare de sofrer. Amados, nós só vamos parar de sofrer na glória, porque lá não há choro, não há tristeza, não há tribulação, não há nada. Enquanto nós estivermos aqui, vamos pegar gripe, vamos ter diarreia, vamos ter câncer, vamos morrer de bala perdida. Se Deus quiser livrar, Ele livra. Se Ele não quiser, Ele livra. É igual a certa música que diz que se eu estou bem, Ele continua sendo Deus. Se eu estou desempregado, Ele continua sendo Deus. Se eu estou com comida na despensa, Ele é Deus. O problema, irmãos, é que essa teologia do triunfalismo, juntamente com a teologia maligna da teologia da prosperidade, ensina a nós nos relacionarmos como Deus como se Ele fosse uma prostituta. Ou seja, ele tem que nos dar as coisas, Ele tem que nos favorecer. Ou seja, nos relacionamos com Deus não pelo que Ele é, não pelo que Ele fez por nós, mas pelo que Ele pode nos dar. E é chato, se coloque no lugar de Deus agora. Imagine as pessoas se aproximarem de você simplesmente por interesse. Imagine as pessoas se aproximarem de você só porque você pode dar alguma coisa. Não pelo que você é, não por nutrir sentimento, respeito por você, mas simplesmente para serem sanguessugas e querer de você alguma coisa. Então, queridos, são essas coisas que ensina, tanto na teologia da prosperidade quanto na teologia do triunfalismo. E nós vamos estar aqui hoje falando sobre as dificuldades que o cristão passa, as provações que ele passa, principalmente aquele que é o novo convertido. Então vamos ler Lucas capítulo 9, versículos 57 ao 62, que diz assim, quando iam pelo caminho, disse-lhe um homem, seguir-te-ei para onde quer que fores. Respondeu-lhe Jesus, as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E a outro disse, segue-me. E ao que te respondeu, permite primeiro sepultar o meu Pai. Replicou-lhe Jesus, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos, tu porém vai e anuncia o reino de Deus. Diz também ao outro, segue-me, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa.
Jesus, porém, lhe respondeu: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Meu querido e amado irmão, se você acha que se tornando cristão, não enfrentará problemas, você está totalmente enganado. E se alguém ou alguma igreja lhe ensinou isso, essa igreja está totalmente enganada e fora dos trilhos do verdadeiro evangelho. Certa vez, um determinado pastor, ele pregou para uma pessoa sobre a salvação. E aquela pessoa de imediato entendeu e aceitou ao Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. Então, aquele pastor começou a discipular aquele rapaz, aquele senhor, e falou sobre as dificuldades, que teria que andar, que teria que passar andando com Jesus. Provavelmente o pastor ministrou esse estudo que nós vamos estar ministrando aqui hoje. E a pessoa reagiu dizendo assim: e se seguir a Cristo custava todo aquele sacrifício, então ele não queria e foi embora, abandonou a fé. Queridos, quantos têm desistido da fé nos seus primeiros passos? Mas o evangelho não é para covardes, o evangelho não é para pessoas cheias de mimimi, o evangelho não é para bonequinhas de louça, o evangelho são para os fortes, para aqueles que querem ser vencedores nas suas dificuldades, baseado na fé do Senhor Jesus Cristo. Sabendo que nós vencemos quando o Senhor nos diz sim, e nós vencemos quando o Senhor também nos diz não. Nós vencemos quando o Senhor responde às nossas orações da forma que nós queremos, e nós somos vencedores também, da mesma forma, quando o Senhor não responde às orações da forma que nós queremos. Quais são esses problemas? Onde é que a Bíblia fala? Que exemplo a Bíblia dá a respeito dessas tribulações, dessas provações, dessa caminhada? A nossa caminhada cristã, queridos, enfrentamos alguns problemas. E a priori são 4 problemas. Primeiro, um problema dentro de você, no seu interior. São nos sentimentos. Quando o novo cristão ele inicia a sua jornada cristã, ele começa a sentir solidão, ele começa a sentir tristeza, ou até mesmo ele começa a sentir uma certa angústia, e isso muitas das vezes por causa da própria palavra de Deus. Há muitos que até desistem, mas não confiem nos seus sentimentos. Jeremias, queridos, livro do Antigo Testamento, capítulo 17, versículo 9, ele diz que o nosso coração ele é enganoso. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem pode conhecer? Então não confie no seu coração. Confie na palavra do Senhor Jesus Cristo. Confie no Senhor Jesus Cristo. O segundo problema que pode acontecer são as tentações. E nós já falamos no vídeo anterior sobre como vencer as tentações. Que nenhuma tentação vem além daquilo que eu ou você pode suportar. Falamos sobre esse assunto já em outro estudo, mas é necessário que saibamos que Satanás está sempre querendo que voltemos à prática de coisas antigas ou que caiamos em algum pecado. Satanás ele não desiste, ele não ficou com os bracinhos cruzados dizendo: oh, fulano me abandonou e agora e tal, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 diz assim a palavra de Deus: sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar. No segundo livro de Pedro, capítulo 2, versículo 21, a palavra também diz assim: porque melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça, do que conhecendo-os desviaram do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio o que diz esse provérbio verdadeiro: voltou o cão ao seu vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal de pecado. Então o pecado cometido, amados, pode trazer-nos danos terríveis. Lembre-se que os pecados, antes de conhecermos a Cristo, eles foram apagados. Eles foram apagados e lançados no mar do esquecimento. Mas aí continuam a vida. E nós precisamos entender que pecado não pode ser mais um hábito comum em nós, mas um acidente de percurso. Então o pecado ele pode trazer sérios danos terríveis
Pois nós, quer você entenda, quer você não entenda, quer você aceite, quer você não aceite, quer você acredite, quer você não acredite, nós vivemos na lei da semeadura e colheita. Pastor, que lei da semeadura e colheita é essa? Leia capítulo 6 de Gálatas, Gálatas capítulo 6, você vai entender que lei da semeadura é essa. Capítulo 6, versículo 6 em diante, tá? Vocês podem ler, que você vai entender o que é a lei da semeadura e colheita. O terceiro problema que pode acontecer é o orgulho. Uma vez que você recebe a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida pessoal, né, da sua vida, é natural que você cresça. A Bíblia nos orienta a crescer. A Bíblia diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Mas algumas pessoas, quando adquirem um crescimento até maior do que aqueles que são mais antigos na fé, né, daqueles que já encontrou na igreja, eles terminam ficando orgulhosas, né, e caem na fé, caem porque dão lugar ao orgulho. E esse pecado, queridos, tem levado muita gente à ruína. Lembre-se que Satanás, ele caiu por causa do orgulho. Ele quis ser igual a Deus, ele quis ser melhor do que Deus, ele quis sentar no trono de Deus. Então, se você hoje tem pouco tempo na igreja, e hoje você já prega na frente, hoje você já canta, hoje você já dirige um culto, né? Mas você vê lá um irmão de 20 anos na igreja e não faz nada disso, dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Mas não se orgulhe, não se ache melhor do que ninguém. Não se ache mais importante, mais sábio do que ninguém. O João, ele disse que o Senhor cresça e eu diminua. É essa a visão do Evangelho. E o quarto problema, queridos, são os sofrimentos, são as tribulações, né? São as perseguições. Quando você aceitou Jesus, né, antes, vamos dizer assim, que era tudo alegria. E no início também da fé era tudo alegria. Mas os sofrimentos vêm nessas ocasiões, amados. Satanás, ele cochichará em seus ouvidos, falando mentiras, para que você volte atrás. Ele vai dizer, aí ó, tá vendo? Quando você não era crente não tinha nada disso. Agora que você é crente, começou as coisas a se arrocharem, né? Então, talvez na sua própria família se levante pessoas, mas seja firme no Senhor. Mateus, capítulo 10, versículo 36, a palavra de Deus diz assim: e assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Então, queridos, preste bem atenção nessa palavra. Lembrando ainda nesse assunto de sofrimento, né, eu me lembro que eu fiz um sermão uma certa feita com o tema Quando Jesus é um problema na tua vida. Exatamente. Quando Jesus é um problema na tua vida. E eu usei que texto? Usei o texto de Maria. Né? A Bíblia diz que Maria, ela estava lá, noiva de José, todas as duas famílias felizes, um excelente casamento, um casamento de um jovem com outra jovem, provavelmente ela preparando um enxoval, né, costurando lá, colocando lá o coraçãozinho, Maria e José, e de repente uma bomba. Chega um anjo e diz, olha, você foi escolhida por Deus e você vai dar um filho, vai ter um filho. Mas eu não posso, eu sou virgem. O filho que você vai ter é fruto do Espírito Santo e pronto. Primeira coisa que aconteceu, quando José soube, quis ir embora, quis abandonar ela, né? E aí, queridos, a Bíblia não mostra claramente, mas devido à história que era naquele período, essa situação, porque se José denunciasse, ela teria que ser apedrejada, né? Teria que ser apedrejada, porque até então se caracteria adultério, né? E o pessoal não ia acreditar nessa coisa do Espírito Santo, né? Que engravidou ela. Então teria que ser apedrejada e morta em praça pública. E por isso que José, por amor, por respeito, por ser um homem bom, ele quis abandoná-la de uma forma secreta. Mas o primeiro problema foi isso. Depois, o problema era com as famílias, né? Porque eles sabiam que ela depois, assim que ela recebe a notícia, ela vai para a casa da sua prima e já volta com a barriguinha, né, grande, sem ter casado com José. Então ali criou um clima desagradável, né, entre a família, tanto de José quanto a família dela. Então, a partir dali, a vida de Maria ficou de pernas pro ar. Por quê? Porque Jesus entrou na vida dela. Então, às vezes, e na maioria das vezes, vai acontecer isso. Quando eu me converti com 17 anos de idade, eu era um jovem cheio de amigos, roqueiro, cabelo comprido, brinco, né, cheio de amigos, entre aspas, cheio de namoradas.
E quando chegou na segunda-feira do dia 21 de novembro de 1988, Robson convertido, não era mais o Bob, era o Robson. E aí? Eu me senti totalmente sozinho, né? Estava numa igreja que não conhecia ninguém, então eu fiquei assim todo atordoado. Mas louvado seja Deus, porque o Senhor, Ele me sustentou. Então, nós temos que analisar que tipo de terreno é o seu coração. Você sabia disso? Que o seu coração é comparado na Bíblia a um tipo de terreno? E que Jesus, certa feita, comparou o nosso coração a esse terreno, tentando então ilustrar para nós acerca das dificuldades que nós enfrentamos, das tribulações, provas que enfrentamos. E eu quero lhe dizer uma verdade, antes de começar a dizer sobre os tipos de terreno. É você que decide que tipo de terreno será o seu coração. É você que vai decidir hoje, nesse vídeo, e assim que você puder ajoelhar-se e dizer: Senhor, eu decido que o meu coração vai ser X tipo de terreno. Então, qual é o primeiro tipo de terreno, pastor? Mateus capítulo 13, capítulo 13, versículo 4. Diz assim: e quando semeavam, a parte da semente caiu à beira do caminho e vieram as aves e comeram. Essas são as pessoas que ouvem a palavra de Deus e encontram um primeiro obstáculo. Satanás rouba a semente do seu coração. Que semente é essa, pastor? A palavra, né? Palavra que foi semeada no seu coração, ele vai lá e rouba. Esses nem chegaram, na verdade, a se converter, se empolgaram ali, né? Certamente não é o seu caso. Eu profetizo isso sobre sua vida. Qualquer tentativa de Satanás para desviar você da fé deve ser ressachada pela palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9, diz assim a palavra de Deus: sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar, o qual resistir, firme na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Então não é só com você não, tá? Não é só com você. Então, queridos, esse é o primeiro tipo de terreno, né? Aquele que caiu ali na beira do caminho. Vou repetir aqui, versículo 4, né? E quando semeavam, a parte caiu à beira do caminho e vieram as aves e comeram. Verso 19 explica que tipo de terreno é esse. É todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende. Vê um maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Não aceite isso na sua vida, e eu quero acreditar em nome de Jesus e profetizar sobre sua vida que você não é esse tipo de caminho, tá bom? De terreno. Segundo terreno, qual é o segundo terreno? Mateus capítulo 13, versículo 5. Mateus capítulo 13, versículo 7, perdão. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Queridos, esse é o segundo terreno, que é o solo rochoso. Aqui Jesus apresenta as dificuldades enfrentadas por esse tipo de terreno. Angústia, perseguição, talvez de um parente, de um amigo, pode ser de uma crítica, desprezo, perseguição, né? Abandono de alguém que você ama, que você tem muito... É uma pessoa muito querida para você, que lhe diz: olha, se você ser crente, então não dá para a gente ficar junto, não dá para continuar a nossa amizade, você vai ter que escolher entre eu e Jesus, né? Vem os escândalos, né? Pastores, bispos, apóstolos, igrejas, né? Você pode encontrar alguém que diz seguir a Jesus, e até mesmo dentro do próprio templo, da própria igreja que nós estamos, mas a vida dessa pessoa não corresponde à sua declaração de fé, é um falso profeta, é um escriba, é um fariseu. Então não se pressione e nem se escandalize. Olhe para os que não são assim. Olhe para Jesus. Lucas capítulo 17, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: disse Jesus aos seus discípulos: é impossível que não venham os tropeços, os escândalos, mas ai daqueles por quem vierem os escândalos. Quando eu me converti, queridos, eu coloquei no meu coração de não voltar os meus olhos para ninguém,
denominação, pastor, ninguém. Eu já tinha uma certa noção, né? E por ler, e eu disse, eu não quero olhar para ninguém, eu quero olhar simplesmente para aquele que foi e é e sempre será o autor e consumador da minha fé, Jesus. Pois esse nunca vai mentir para mim, nunca vai me decepcionar, nunca vai me trair, nunca vai me aborrecer, nunca vai me escandalizar. Ele que morreu por mim. Eu não vou olhar para a vida de pastor A, B, C, apóstolo A, B, C, denominação, não. Eu vou olhar, vou manter os meus olhos fitos no Senhor. E há quase 31 anos eu estou nessa pegada, onde acontece escândalos à minha direita, à minha esquerda, na minha frente, na minha atrás, mas para a glória de Deus, com meu coração protegido, essas coisas não abatem a minha fé. Versículo, voltando ao livro de Mateus, capítulo 13, né? Versículo 5, eu já li, né? Diz assim: e outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Versos 20 e 21 explica, como eu já falei, e o que foi semeado nos lugares pedregosos, este é o que ouve a minha palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e sobrevindo a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Tá vendo aí? Aí abandona a fé, cai na fé e volta para o mundo. O terceiro tipo de terreno, Mateus capítulo 13, versículo 7. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. O que significa essa semente? O que significa esse coração? O que significa esse terreno? Esses são os que querem seguir a Jesus, mas são atraídos pelas riquezas e prazeres deste mundo. Então você precisa amar Jesus sobre todas as coisas. Mateus capítulo 6, 33 diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Tem gente que se converte, mas é preocupado tanto com dinheiro, quer carro, quer casa, quer passar em concurso, e tem 2, 3, 4, 5 empregos de vez, né? E formando fortuna, formando coisas materiais, e a Bíblia diz que nós somos peregrinos e forasteiros aqui nessa terra. Aí você morre e larga tudo aí. E ainda há uma probabilidade enorme de passar toda uma eternidade no inferno, porque você não soube administrar a sua vida espiritual aqui, né? Outros, além de ter uma eternidade no inferno, passam um inferno aqui na terra. Se preocupa tanto com o trabalho, perde família, filhos entram em drogas, filhos entram em prostituição, dinheiro passando vergonha em porta de delegacia, dinheiro gasto com advogada, dinheiro gasto com psicólogo. Por quê? Porque tudo foi focado na terra, né? Em vez de Jesus. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas, a Bíblia está falando todas, não é algumas, ou metade, ou pouca, mas todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E a Bíblia aqui explica, né, o versículo 22 do capítulo 13. E o que foi semeado entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ele fica infrutífero. E aí? Já falamos sobre 3 tipos de terreno. O da beira do caminho, que você ouve, se alegra, mas o diabo vai lá e rouba logo, e aí você esquece de tudo. Solo rochoso, né, que não cria raízes. Você ouve e tal, mas aí não cria raízes. Agora o terceiro, entre os espinhos, que chega até a crescer, mas os cuidados com as coisas materiais do mundo sufocam e aí morre. E agora vem o quarto tipo de terreno. Mateus capítulo 13, versículo 8. Mas a outra caiu em boa terra e dava fruto, um a 100, outro a 70 e outro a 30 por um. Verso 9. Quem tem ouvidos ouça. Essa é a terra boa, né? É uma pessoa que ouve, compreende e frutifica. Ela tem também muitas dificuldades. Não vai ser uma vida de flores, né? Mas o seu segredo é que ela persevera no Senhor.
Não desiste. Vence as dificuldades em nome do Senhor Jesus. Mateus 16:33 explica aqui, né? E outra parábola, versículo 23, perdão. Diz assim: mas o que foi semeado em boa terra, este é o que ouve a palavra e a entende, dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro a 30. Então, queridos, por mais que tenham por aí, como eu já falei lá no início do vídeo, né, denominações prometendo um pare de sofrer, Jesus, hora alguma, afirmou que não passaríamos por problemas. Mas o que ele garantiu foi vitória nele, né, e do jeito dele. Existem por aí as igrejas pregando um evangelho que não é o evangelho que foi ensinado e deixado por Jesus Cristo. Busque forças em Jesus para prosseguir. Aprenda na sua palavra, a Bíblia Sagrada, a vencer o inimigo e a edificar a sua mente. E assim você será mais do que um vencedor. E não deixe por nada, né, de participar, de ser membro, de estar congregando em uma igreja. E melhor ainda se essa igreja tiver pequenos grupos, e ali você vai crescer mais ainda na fé. Espero que você tenha sido ricamente abençoado com esse nosso 9º estudo sobre discipulado, onde nós falamos sobre o discípulo e as tribulações, né, e o discípulo e as provações. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo. Não deixe, queridos, de ouvir, de assistir novamente, dessa feita, dando pausa, lendo os textos bíblicos. Você pode formar também pequenos grupos e juntos assistir esse vídeo juntos. Você que ganhou alguém para Jesus e não sabe muito bem ainda como é o discipulado, você pode chamar essa pessoa para junto com você e assistir ambos esse vídeo e discipular essa pessoa. Eu sou o pastor Robson Vasconcelos, esse é o seu canal Graça Abundante. Essa é a sua série Discipulado na nossa 9ª lição. O Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus e até o nosso próximo vídeo.